Sejam todos bem-vindos à rodada 4 do Endotox, que a gente está falando sobre a endometriose na fase adulta. E nessa rodada, vamos começar falando sobre o impacto social, emocional, reprodutivo, sexual, profissional das mulheres com endometriose. Nessa rodada, estamos também de novo com a doutora Juliana Esperandio, Juliana Domingues, Thalita Alves e temos a Thalita Alves, primeira vez que a gente vê, então, a médica ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva. A Vanessa Heinrich, é assim? Heinrich. Perfeito. É médica ginecologista, especialista em ginecologia endócrina e reprodução assistida. A Lilian Donati, minha xará, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E a Milena Gross, que é médica psiquiatra e psicanalista especialista em psiquiatria perinatal. Muito bom, sejam todos bem-vindos. São mulheres, São mulheres, olha. Primeira roda da mulherada aqui, hein? A gente faz uma rodada de perguntas aqui com os debatedores. Queria falar para quem está em casa, a gente já disponibilizou as enquetes aqui do nosso lado direito. É só vocês clicarem em enquetes. Tem algumas perguntinhas para vocês responderem. No final da rodada, vamos ter acesso a essas respostas. E vou começar com algumas perguntinhas para vocês, trazendo então nosso tópico, o fardo da endometriose. Além do impacto físico ocasionado pelos diferentes tipos de dor, pela fadiga, pela enxaqueca, pela insônia, a endometriose promove impactos sociais, interferindo nas relações interpessoais entre pessoas próximas, íntimas, bem como no ambiente de trabalho. Impacto na saúde reprodutiva, impacto econômico para paciente e família, além do aspecto na sociedade. Eu queria começar com a primeira pergunta para Lilian Donati. Lilian, a jornada do diagnóstico e tratamento das pacientes costuma ser bem longo e desgastante. Naturalmente, isso desanima muitas pacientes, mesmo antes de começar. De onde eu tiro forças para essa jornada, Lilian? Essa é uma pergunta muito importante, né? Tirar forças, a gente precisa tirar forças do nosso propósito, da busca da recuperação da qualidade de vida. Não é uma jornada fácil muitas vezes, é uma jornada que requer muito conhecimento do seu diagnóstico, como que está a sua situação, a sua saúde. Mas as forças, sem dúvida, vêm do nosso propósito, de você poder recuperar aquilo que você almeja na sua vida, seja física, emocional, e há caminhos para a gente fazer isso. Então, se você coloca esse propósito de estar bem, de seguir a sua vida com saúde, eu acho que as forças vêm daí. Perfeito. E aí eu queria complementar aqui com a doutora Milena. Sabemos que a incidência de ansiedade, depressão e pânico é maior nas pacientes com endometriose, especialmente nas que têm dor crônica. Qual que é a importância do cuidado da saúde emocional dessas mulheres? Bom, a importância é enorme, né? Acho que como outras doenças que têm um curso prolongado, que a gente pode chamar de crônicas, essas doenças elas precisam ser analisadas no contexto mais global, né? Eu acho que a gente corre um risco também de estigmatizar a mulher e falar, olha, esse componente doloroso, ele, não sei se não tem alguma coisa de ordem, a ansiedade está causando essa amplificação da dor. Então, eu acho importante a gente receber as pacientes e tentar fazer um acompanhamento, né, transdisciplinar para que elas sejam cuidadas na sua especificidade. E esses transtornos psiquiátricos, eles muitas vezes reforçam o estigma. A gente tem que tomar muito cuidado para que isso seja visto como uma melhora de qualidade de vida, não como um tratamento para que o tratamento da endometriose tenha sucesso. A gente precisa conciliar as duas coisas e, de fato, a incidência maior, eu estava vendo os dados de depressão, a prevalência de depressão ao longo da vida na população mundial é de 10%. Em pacientes com endometriose, isso salta para 44%. Então, realmente, se a gente não olhar para isso, a gente está deixando essa mulher muito incapacitada para seguir funcional ao longo da vida. Eu queria complementar.
Posso? Claro. Excelente colocação. Algumas coisas aí são importantes. A gente tem que lembrar que a base da doença, uma das gêneses da doença é a atividade inflamatória. E essas doenças psiquiátricas, principalmente a depressão, por exemplo, a ansiedade, também tem uma gênese inflamatória, né? Então, a gente tem que tratar também não só a parte psíquica, a parte de desequilíbrio de neurotransmissor, né, que são as pequenas moléculas do cérebro que conectam nossos neurônios e que causam os sintomas depressivos, ansiosos, mas a gente tem que tratar essa paciente como um todo. Muitas vezes até a própria cirurgia, a retirada dos focos dessa doença pode ajudar na redução da inflamação e, claro, na melhoria dessa parte inflamatória e auxiliar no tratamento também da parte psíquica. Nunca é uma coisa só, a gente já está batendo nessa tecla, né? Sempre em conjunto. E a outra coisa que eu queria dizer também é que traz um pouquinho que a Lilian falou, né? Esse fardo que a paciente carrega é em todas as fases de enfrentamento da doença, né, gente? E aí cada fase tem que ser olhada de uma maneira específica. Então, a paciente cirúrgica tem questões específicas, né? A paciente no pós-operatório tem questões específicas. A paciente que não vai operar tem outras questões específicas. Então, a gente precisa também ter esse cuidado para entender em que parte da jornada essa paciente se encontra. É muito importante isso. E não sobrecarregá-la também. A gente vê muito nas pacientes isso, a culpabilidade em relação à doença, a culpabilidade em relação à depressão, além da parte do estigma. Então, entendam que, além da parte psicogênica, existe a parte orgânica de desregulação de neurotransmissor, desregulação hormonal, excesso estrogênico, tudo que a gente já falou, excesso de estrogênio circulante, e tudo isso precisa ser tratado em conjunto. Parte alimentar extremamente importante para fazer essa regulação aí. Cada vez mais sai trabalho, né, do eixo intestino-cérebro, controlando a parte depressiva, também trazendo para a parte da endometriose. Então, acho que é algo muito além do que também olhar para a saúde mental, tá? Olha quanta informação que a gente está trazendo, né, para a gente conseguir um diagnóstico preciso, para a gente conseguir um tratamento adequado para essas mulheres. O impacto realmente psicológico ele é muito grande, mas a gente sabe que o impacto social às vezes também é mais um peso que essa mulher carrega. Eu queria trazer uma pergunta aqui para a doutora Juliana Esperandio. A endometriose atinge mulheres em todas as classes sociais e todas as etnias. Mesmo mulheres com recursos têm dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento de qualidade. Isso é ainda mais evidente para a maioria da população que tem recursos limitados, seja no Brasil ou qualquer país do mundo. Como nós podemos reduzir essa disparidade? Uma pergunta muito difícil, mas... É muito difícil. Se eu puder falar que a gente discute isso toda semana, a gente discute isso toda semana, né? Até porque a maioria de nós já trabalhou ou trabalha no sistema público também, ou vem de lá, né? Nossa formação muitas vezes é de lá, e é realmente uma questão que envolve diversos fatores, né, culturais, sociais, políticos, e a gente tem a consciência que a gente não consegue controlar tudo, mas o que eu acredito é que é aquela velha história, a gente não consegue talvez mudar o mundo, mas a gente muda quem está do nosso lado, e quem está do nosso lado muda mais 4, que muda mais 4, que muda mais 4. Então, eu acho que inicialmente a gente parte a partir da conscientização, tá? É essencial. A gente tem noção de que os tratamentos são caros, caros não só financeiramente, mas também em relação a tempo, né? Mesmo os pacientes que têm recursos, que trabalham bastante, muitas vezes não têm tempo para fazer tudo que precisa ser feito, tá? Mas a gente precisa cada vez mais, eu acho que o ponto inicial de partida seria a conscientização mesmo, trazer para discussões, quanto mais a gente tem projetos como esse, por exemplo, a gente traz para as rodas de discussão, traz a conscientização política em relação a isso também, muitas vezes. E se a gente puder projetar um futuro, é que todos os pacientes tenham acesso ao atendimento de qualidade. Pessoalmente me quebra o coração quando eu recebo mensagens que até me emociona, de que a gente não consegue ajudar todo mundo, e a gente não consegue mesmo. Por enquanto, a gente não consegue. Mas eu acredito que o trabalho que a gente faz aqui pode auxiliar nessa divulgação de conhecimento, e muitas vezes a resolução pode ser mais simples do que você está imaginando, né? Então, se eu puder deixar um ponto de atenção, não desista. Existem excelentes profissionais no Sistema Único de Saúde também,
tá? A gente sabe que os recursos são finitos, mas muitas vezes recursos no particular ou nos convênios também são finitos, então não desista de procurar ajuda, existem profissionais que podem te ajudar eventualmente. Exatamente. Claro, com Eu acho que certeza. o que a Ju falou é muito importante do que a gente está fazendo aqui, porque é informar, empoderar e dar informação para essa mulher em busca do tratamento. Exato. Porque muitas vezes a gente ouve, nossa, eu passei anos sentindo isso e nunca nem me falaram que poderia ser, que existia uma possibilidade. Por exemplo, eu como fiz da dor miofascial, eu já tinha tratado, eu já tinha operado, eu continuei com dor. Então, na hora que você empodera e você informa essa mulher que existem aí infinitos caminhos, né, que leva a dor e que, por exemplo, uma dor na relação sexual, que a mulher passa a vida inteira tendo, olha, vamos ficar ligado, isso pode ser endometriose, uma cólica forte. Então, quando a gente informa e educa essa população, elas conseguem ir brigar na sua especialidade para falar, olha, eu vi que isso não é normal, então, assim, eu não vou aceitar um médico falar para mim, olha, isso é normal, eu não vou aceitar eu tenho dor na relação sexual, olha, coloca um lubrificante que está tudo bem. Se a mulher tem essa informação e esse poder, ela vai atrás e vai em busca de alguém que consiga validar o seu sintoma. Então, acho que isso que a gente está fazendo já é um grande passo, que é educar, informar e conscientizar todas as mulheres para com que elas possuam, como a Ju falou, a gente sabe que, né, que os recursos não são fáceis. Eu também veio de um sistema público e a gente sabe que é uma luta diária, mas eu acho que assim, o fato de a gente poder educar e falar sobre isso, a gente está dando aí o poder para a mulher ir em busca daquilo e não aceitar qualquer diagnóstico. E isso já faz parte, acho que é um primeiro passo, né? Exato. E a gente aqui está trazendo informações também para essa melhora de qualidade de vida no geral, que talvez não vai tratar a endometriose, mas que ela vai conseguir ter um conforto, às vezes um alívio dos seus sintomas, primeiro pelo entendimento da doença. Eu acho que entender a sua própria doença faz toda a diferença no curso do tratamento. A partir do momento que você entende, você já tem recursos básicos do seu dia a dia, a sua escolha do seu almoço, a escolha da sua janta já vai ser diferente. A forma como você vai trabalhar a sua cabeça, trazendo essas informações aí da parte psicológica também, e fala, não, eu estou precisando de um profissional, eu acho que, nesse caso, eu estou precisando de um fisioterapeuta. Você pode errar no que você acha, mas você já vai ter um direcionamento. Quando você buscar o seu médico, questione. Então, essas informações, elas são fundamentais, com certeza. Eu só queria terminar, assim, a complementação do que a gente está falando. São dois pontos que eu tenho pensado bastante. O primeiro é que é uma doença de mulheres, né? Ou predominantemente de mulheres. Já foi descrita endometriose em homens, mas extremamente raro. Será que isso impacta, né, nas políticas públicas? Será que isso impacta no olhar para a doença? Eu tenho certeza que sim, eu não sei a opinião dos outros, mas eu tenho certeza que sim, né? Eu tenho certeza que se fosse uma doença que atingisse mais homens, teria um olhar muito mais individualizado, mais tratamentos, mais acesso, tá? Isso é um ponto importante. Então, quanto mais a gente traz o conhecimento, traz a discussão, mais a gente consegue ter voz também, né? Isso é uma maneira de ter voz. E a segunda coisa é que quanto mais a gente tem voz, mais talvez o recurso público também seja alocado para isso, né? De novo, é um sonho, é utopia talvez, você está falando isso hoje, Utopia, mas não. Eu acho que sonhando que a gente consegue crescer, foi sonhando que a gente conseguiu realizar esse evento e é sonhando Exato. que a gente consegue ir para frente. Então, eu acho que vale a pena. Complementar também, eu tenho uma visão bem otimista, porque eu acho que se a gente olhar alguns anos, 5 anos, 10 anos, nunca imaginaria um movimento desse em volta da endometriose, as pessoas sabendo, buscando pela endometriose, tantos especialistas interessados, ou informação, ou em treinamento, o diagnóstico hoje facilitado. Então, eu acho que é um caminho novo para a endometriose também que está se construindo, né? E é aquilo que a gente, no início do bloco, trouxe. A endometriose não é mais uma doença específica de tal mulher, é de mulheres que são fortes, né? Então, mulheres que estão ocupando cargos de liderança e também não, né? Então, eu acho que talvez isso nos une, de uma certa maneira. Com certeza. Né? Então, é de todas. Eu acho que é nisso que a gente tem que se apoiar e continuar indo para frente. Perfeito. E, gente, só queria lembrar vocês que as enquetes fecham daqui 5 minutos, tá? Quem não preencheu aqui do lado direito, preencham, por favor. Eu queria trazer aqui a próxima pergunta. Nas crises de dor, as mulheres podem ter perda significativa do foco, concentração e, consequentemente, da produtividade. Quando a endometriose pode influenciar a carreira profissional dessas mulheres? Lilian, você consegue trazer aí um pouquinho pra gente?
A gente sabe, os estudos mostram, né, que a doença ginecológica que mais afasta as mulheres das empresas é a endometriose. Então, impacta de uma maneira significativa por conta da dor, por conta do afastamento. A gente pode dizer que o afastamento pode iniciar por aí, né? A dor incapacitante, a dor onde a mulher não consegue realizar suas tarefas. Mas aí a gente precisa linkar essa questão da dor, o quanto a autoestima pode também ser afetada, o quanto a visão que ela tem de si mesma, de produtividade, de capacidade, isso também vai impactar, né? Então é muito importante essa conscientização da endometriose também dentro das empresas, das organizações, das instituições, é fundamental, porque a mulher com endometriose precisa ter o apoio, né? A gente vê uma estigmatização muito grande dessa questão da dor, né? De ser algo que a mulher não consegue lidar com isso, que é frescura muitas vezes, né? A gente escuta bastante relatos de pacientes, de mulheres trazendo dessa maneira. E isso precisa mudar, porque é uma doença que impacta significativamente o dia a dia das mulheres, e isso inclui também o trabalho dentro das organizações ou de qualquer outro tipo de trabalho profissional que elas executam. Muito bom. Eu queria só complementar também, trazendo a visão otimista da Vanessa. Eu tenho tido cada vez mais pacientes que falam assim, putz, não, no meu trabalho eles estão me dando um super suporte. Eu não sei se vocês têm tido essa percepção. No meu trabalho eles estão dando suporte, falaram que eu posso ficar afastada quanto tempo eu precisar. Então, cada vez mais eu acho que está tendo esse suporte de fato, que já não era tão frequente, né? Então, eu fico muito feliz em relação a isso, muito feliz. Isso mudou bastante, né? Eu acho que realmente tem tido. E um outro detalhe também importante da gente falar é que, assim, o quanto as mulheres, elas são, sim, firmes, né, fortes, e tem muito relato de pacientes com muita dor que conseguem realizar suas atividades e que transformam isso no seu dia a dia, né? Então, sem dúvida, e que bom que isso vem mudando tanto das organizações quanto da própria atitude pessoal de cada uma, né? Perfeito. Queria trazer aqui para a Thalita também um pouquinho da sua experiência também no seu dia a dia, quando você atende essas mulheres, né? A gente sabe que grande parte dessas mulheres são julgadas por não entenderem as suas dores, seus sofrimentos, seja famílias, amigos, colegas. Você tem esse tipo de reclamação das suas pacientes? Quando a paciente vem com você na sua consulta, ela geralmente vem acompanhada, tem alguém junto para entender junto da doença também, para conseguir dar esse suporte? Mais cedo, até eu e a Ju, a gente falou um pouco sobre a questão do fisiológico da mulher, né? A mulher, o fato da menstruação, da sexualidade, é tudo um tabu. Então, muitas vezes, essa mulher, ela se torna uma mulher adulta, ela casa, e aí ela começa a desenvolver os sintomas de endometriose, mesmo que lá na frente, e isso começa a impactar na qualidade de vida dela. E uma coisa que é mais frequente são as mulheres que não conseguem ter relação sexual por conta do desconforto relacionado com a lesão, e o parceiro nem sempre entende. Então, elas chegam com uma queixa de dor importante, falam que o marido vai divorciar, que não quer mais ela. A gente tem realmente um impacto no trabalho, mas quando esse impacto do trabalho passa também a ser um problema em casa, isso ainda é pior, porque ela passa a ter uma rejeição não só no ambiente de trabalho, mas também naquele grupo de pessoas que deveriam acolher. A família nem sempre entende quando a gente fala de mãe e pai, sobretudo aquelas famílias mais conservadoras, visto que normalmente essas mulheres desde pequenas elas não foram estimuladas a expor isso, e quem vai perceber realmente é o parceiro, porque ou ela vai ter uma relação sexual extremamente dolorosa ou ela vai se recusar a ter, e isso nem sempre é algo que a mulher vai ter credibilidade. Então eu estimulo, se a mulher não vai acompanhada do marido, eu estimulo que em um segundo momento ela vá, porque muitas vezes quando ela está com o parceiro, elas não reclamam. Elas falam que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e de repente você percebe que tem alguma coisa ali, e sozinha, quando ela se sente confortável, isso até foi colocado pela Lília, da importância da gente permitir que essas mulheres se abram durante uma consulta, porque elas não podem falar muitas vezes disso com mais ninguém. Então, uma vez que elas mostram que existe esse comprometimento da relação sexual e que existe essa não compreensão do marido,
eu oriento, traz ele aqui para a gente conversar e mostrar que não é psicológico, que não é um problema da sua cabeça, e vocês dois juntos vão poder construir uma nova trajetória, sobretudo com o auxílio dos profissionais especializados. E nisso inclui a ginecologista, a cirurgia, a sexóloga, a fisioterapeuta, a psicóloga, todo mundo junto em prol da melhora dessa mulher. Perfeito. Eu acho muito legal o que você falou, porque na consulta da fisioterapia, elas normalmente vão a primeira vez sozinha, mas eu também incentivo muito o parceiro, porque é tão importante que ele entenda todo o processo, independente do local da lesão, como que o músculo responde, né? Então, a mulher que tem dor na relação, ela já vai para a relação tensa. Então, é muito importante quando a gente explica toda essa resposta sexual do corpo da mulher em relação com o parceiro, a libido, as zonas erógenas que o corpo inteiro tem, e o parceiro tá junto, disposto a entender, isso vai mudar o relacionamento do casal lá em casa. Então, lá no ambiente deles, esse homem vai lembrar de como que é todo o ciclo de resposta da mulher, de como esse músculo se comporta e de como ele precisa estar ali do lado para ter até a paciência de esperar o resultado do tratamento, né? E de saber que não é frescura. E saber que aquilo existe, que é real e que as mulheres, elas querem melhorar isso. Então, não é uma desculpa para não ter a relação sexual. Então, é muito importante quando a gente tem, de fato, as mulheres que têm esse parceiro, que têm essa parceria, que está disposta a se envolver no tratamento. E aí a gente tem um outro resultado também. Eu acho que juntando as duas falas, tem um estudo recente que trouxe o quanto a doença poderia impactar o parceiro, no sentido da dificuldade do parceiro, e aí já é o meu parênteses, né? Foi avaliada apenas parceria homem e mulher, né? E não parceria mulher-mulher ou qualquer outro tipo de parceria. Mas então, pegando esse recorte, com parceiros homens, os homens tinham dificuldade de saber como que acessavam essas mulheres, como poderiam ajudar. Então, assim, eu acho que o evento hoje também deveria ser assistido por parceiros, pais, irmãos, né? Porque eu acho que isso traz informação para todo mundo de trazer recursos de como podem auxiliar mesmo, tá? Já coloca no chat aqui, se tem algum parceiro aí que está assistindo, fala, tem eu aqui. Ou parceira, né? Ou parceira, eu acredito que familiar. parcerias, né, femininas talvez entendam um pouco mais de toda a situação e a gente não tem o recorte de estudo para isso ainda. Isso é interessante porque isso entra também na questão, por exemplo, do pós-parto, né? Que Sim. também é uma questão homem-mulher ou mulher-mulher, enfim, de parceiros. Mas quando a gente fala de uma relação heteronormativa, onde o homem ele foi criado em um contexto onde também não foi ensinado para ele como funciona o corpo da mulher. Da mesma forma que a mulher não é ensinada de como o seu corpo funciona, não é ensinada e estimulada, né, a se tocar, a se conhecer, o homem foi criado de uma forma completamente diferente. E quando a gente junta essas duas pessoas de criações diferentes, culturas diferentes, vão existir esses impasses e a orientação e o conhecimento é o que faz com que eles consigam se unir. Porque muitas vezes o homem não faz porque ele não sabe, nem sempre é porque ele realmente não quer, ele não foi criado, né? O contexto social não faz com que ele aprenda. Então é realmente importante trazer esses homens para perto, para também para educá-los, né? Perfeito. Sexualidade é muito mais que só sexo, né, Lili? Exatamente. Queria até trazer para vocês, a gente tem o curso Você Plena, que é um curso que fala, sim, sobre sexualidade, são mais de 90 aulas, é um curso muito completo para público geral, para homens, mulheres, que a gente pode ser assistido aí desde a adolescência, mulher adulta, mulher também na pós-menopausa, aprender sobre vários tipos de formas da sexualidade, também ensino aí várias formas da parte de anatomia, fisiologia e também sobre libido e orgasmo. Eu acho interessante trazer, esse curso é um curso para público geral mesmo, eu tenho aqui na própria plataforma, tem um link para vocês, vocês vão ter 90% de desconto, então já aproveita isso para vocês, porque é uma forma de vocês aprenderem sobre sexualidade, aquilo que não te ensinaram, e você conseguir reproduzir isso de uma forma muito saudável. A gente sabe que sexo também é saúde. E é possível que a paciente com endometriose desenvolva sua sexualidade independente dos sintomas. A gente vai trabalhar os sintomas também, mas é muito além do que a penetração em si, é muito além do que aquela relação sexual em si, né? Eu acho que é todo um contexto e isso envolve muito o que a Lilian trouxe, que a Milena trouxe, que é a autoestima, a autoimagem, enfim. Perfeito.
você começou a falar, né, que a sexualidade pode ser afetada. Como que a sexualidade pode ser afetada nessas mulheres? Então, primeiro que a mulher, ela se cobra, né? Eu preciso ter relação sexual e, assim, eu ouço constantemente. Se eu não tiver, eu vou com dor mesmo, porque senão, aí a insegurança. O meu marido vai procurar fora. A crise que se cria dentro do ambiente conjugal, ela é muito grande. Então, a endometriose, a dor na relação sexual impacta de uma forma bem importante. E a mulher tem dor, esse corpo responde à dor, e aí o que acontece é que aquela memória prazerosa de um ato sexual, ela passa a ser substituída por uma memória de dor. Então a mulher, ela já vai para o ato sexual com a expectativa não de ter um orgasmo e a relação sexual ser gostosa, mas a expectativa, putz, vai doer. Todo esse sistema muscular, ele já está em alerta, porque é o que acontece, né? O músculo responde ao prazer, mas ele também responde ao ato doloroso. Então, toda essa resposta sexual da mulher, ela já está ali num ato de proteção e de contração. E muitas vezes, né, o que a Thalita falou, os homens nem sabem disso. E a resposta sexual do corpo feminino e do masculino é completamente diferente, né? A mulher, ela precisa ser estimulada, ela precisa desligar, né, do ambiente externo para conseguir se entregar na relação sexual. E quando a mulher tem dor, isso tudo fica muito mais difícil. Então, assim, é importante até que a gente fala, a Lili, já sei que ela falou bastante sobre isso já, mas assim, ter dor na relação sexual não é normal. Isso precisa de tratamento, não só na questão de tirar o foco ali da endometriose, mas saber que tem toda uma musculatura que está respondendo a esse processo inflamatório. E aí eu tenho as parceiras que são de psicólogas e de psiquiatras que a gente conta muito com isso, porque a parte emocional é super importante até para que a mulher entenda que o corpo físico está respondendo, mas que a gente precisa mudar aqui a memória da dor. Né? Porque muitas vezes ela está tratada e muitas vezes durante a terapia eu pergunto como é que está. Ela fala assim, ainda não está doendo. Mas por que ainda? Não vai doer. Mas a memória de que uma hora a dor vai chegar, ela é muito grande. Então, assim, a gente precisa do auxílio das nossas colegas, porque precisa mudar aqui dentro também. Né? A gente consegue trabalhar com a parte física, mas saber que aqui dentro a gente também precisa virar aquela chavinha. E que as mulheres podem sim ter uma qualidade de vida sexual e ter prazer, e é que a gente precisa que as mulheres entendam e vão vão em busca desse tipo de tratamento e orientação para saber que é possível sim ter prazer, independente de ter endometriose. Perfeito. E queria falar um pouquinho com a Vanessa. A gente já fechou aqui nossas enquetes, a gente já vai para as enquetes. Queria só perguntar aqui para a Vanessa. A gente sabe que grande parte dessas mulheres, além de tudo isso que ela está passando, ela ainda às vezes precisa decidir sobre a maternidade. Nem sempre ela está na hora de decidir sobre a maternidade. E aí, qual que é o momento ideal dela pensar em congelar óvulos? Bom, eu acho que é o drama de toda mulher, né? Hoje, com e sem endometriose também, né? O que mais ameaça a nossa fertilidade, a fertilidade feminina, é a idade, é o tempo. A paciente que tem endometriose, ela não necessariamente ela vai ser infértil. Ela pode engravidar assim que ela decidir engravidar, às vezes engravida sem nem saber que tinha endometriose, enfim. Mas a gente sabe, e vocês vão ouvir bastante amanhã sobre essa relação da fertilidade com a endometriose. O que acontece é que essas pacientes com endometriose, isso também depende da gravidade ou do local da endometriose, por exemplo, uma endometriose que está acometendo o ovário, com um cisto, um endometrioma no ovário ali próximo dos folículos dela, pode colocar ela em risco de diminuir essa fertilidade, um risco de infertilidade mais cedo. Né? Então seria, eu acho que um peso a mais ali na balança de uma decisão para congelar o óvulo. A gente tem o congelamento de óvulos hoje, que é o quê? Você congelar o seu material genético, os seus gametas, os óvulos, para usar no futuro. A gente constrói um banco de óvulos que você poderia acessar para usar no futuro. E existem duas indicações, grandes indicações para se congelar óvulos, né? Uma indicação é uma indicação médica, quando a paciente ela tem alguma coisa que vai arriscar a reserva ovariana dela, então ela vai fazer uma quimioterapia e ela precisa retirar os óvulos antes de usar aquela medicação, ela vai fazer uma cirurgia, tirar um ovário inteiro, ou ela tem uma endometriose, um endometrioma e vai retirar uma parte daquele endometrioma que pode diminuir a reserva ovariana dela. E aí, nesses momentos, esse congelamento pode ser uma estratégia nessa paciente com endometriose para aumentar as chances dela no futuro dela engravidar com os próprios óvulos, se depois de uma cirurgia ela não engravidar. Né? E existe a indicação social do congelamento de óvulos, que a pessoa ela faz só porque ela quer.
né? Algumas pacientes, às vezes, vão investigar, vão conversar com o ginecologista sobre isso, tipo, tenho 30, 34 anos, congelo ou não congelo o óvulo. Talvez a paciente saber que tem a endometriose, a resposta do congele é muito mais forte, né? Porque a gente sabe, principalmente se você tiver esse acometimento ovariano, dá maior chance de você precisar de uma cirurgia ovariana ou no futuro de ter infertilidade, passar por uma fertilização in vitro e já ter os seus óvulos congelados, né? Mas talvez também falando socialmente disso, né, Ju, o congelamento de óvulos também não é para todo mundo, né? A gente sabe que é um tratamento muito pouco acessível. Mas investigar a infertilidade, se você tem a infertilidade, isso vai ser falado amanhã, mas se você ainda não começou a tentar engravidar, não se preocupar de ser infértil antes de começar a tentar, né? Porque às vezes a paciente tem uma endometriose e ela já está com aquela preocupação lá na frente, aumentando ali a carga dela, né, de preocupação com aquela doença que na verdade ela ainda não tem. Mas se você tem endometriose, quer ter filhos e pode ter filhos, a gente às vezes fica empurrando ali com a barriga, né? Não adie esse projeto da maternidade também, antecipe, porque a idade é um fator importante. Perfeito, né? Porque muitas mulheres, elas vêm já com o diagnóstico endometriose, meu Deus, eu sou infértil. Então, calma, vou congelar óvulos, calma, conversa com o seu médico, veja o momento ideal. E acho que nesse sentido, essa melhor conversa seria com o especialista em reprodução mesmo, né? A fertilidade tem que ser sempre abordada, né? Nessa consulta, acho que faz parte dessa abordagem da endometriose, é um ponto muito importante na paciente com endometriose. Eu queria trazer um ponto de bastante atenção em relação a isso, que a gente precisa entender o que aquela mulher quer, né? Se aquela mulher não quer engravidar nunca, a gente tem que tocar no ponto e passar para frente, porque eu vejo muitos colegas, às vezes as pacientes vêm calejadas em relação a isso. Eu fiquei a consulta inteira ouvindo sobre gestação, mas não é isso, não é esse meu ponto é a dor, né? Eu preciso tratar minha dor muitas vezes, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de falar, porque se a gente for tomar alguma decisão, a gente pode planejar, fazer um planejamento, independente se você queira ou não engravidar agora, ou se você quer postergar esse plano. Então, eu costumo dizer que é isso, é um recurso a mais, claro, que, como a Vanessa disse, é limitado, talvez, por conta financeira, mas ele existe e ele precisa ser trazido em consulta, né? E eu digo mais, tem algumas empresas que ainda já começaram a subsidiar parte desse tratamento, eu acho que é mais um avanço aí em relação a isso. Perfeito. Vamos ver então os resultados das nossas enquetes. A nossa primeira pergunta, você já teve... Não, desculpa, acho que eu tô errado. Pode colocar aí, porque você quer, acho que... É isso? Aí que eu vou ter que achar. Aê, boa! Você já teve problemas de relacionamento em casa ou no ambiente familiar amplo por causa da endometriose? Então, sim, com o meu parceiro, namorado, esposa, olha isso. Quase metade das pessoas responderam que sim, já tiveram problemas. Isso é preocupante, né? A gente vê a grande maioria, outros tiveram sim com os meus pais, sim com os meus irmãos, sim com familiares. E tivemos 39% que, graças a Deus, nunca teve nenhum tipo de problema. Né? Então, olha a importância da gente também conseguir comunicar com esses outros, né, contactuantes aí dessa mulher. A próxima enquete, você já se viu prejudicada profissionalmente por conta da endometriose? Vamos lá? Não, nunca. Olha que maravilha, né? Então, que bom, 48% não viu nenhum tipo de não foi prejudicial, mas sim, com 36% com preconceitos vindos de colegas de trabalho. Isso acaba sendo muito triste, né? Porque a gente não tem muita informação para toda a população, não sabe o que está passando, não é que está quebrando a mão, está com cólica de verdade, né? Então, é muito interessante a gente conseguir divulgar mais essas informações. Eu queria também ressaltar, posso? Claro! Acho que a Lilian também pode falar sobre isso. Assim, um dos pontos que a gente vê muito nas pacientes com endometriose, em algumas pacientes, é a autocobrança, né? Ela é muito alta, é muito importante ali nessas pacientes, em várias pacientes. E às vezes você não sofreu preconceito, ainda bem, no seu trabalho, mas você se cobrou muito de que não conseguiu trabalhar. Isso. Então, isso às vezes é muito mais pesado emocionalmente, que a Milena também pode falar, do que eventualmente um preconceito externo, né? Então, a gente precisa trabalhar isso também. Acho que a Lilian e a Milena, se quiserem complementar. Sem dúvida, acho que a autocobrança e a culpa, né? Nós falamos aqui também
em alguns momentos sobre a culpa e a autocobrança geralmente se faz presente. Então, é algo aí... Por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, a gente trazendo a endometriose nessa pauta, falando sobre ela, porque não tem a ver com culpa, né? Tem a ver como você vai lidar com cada situação. E é isso, a rede de apoio faz toda a diferença. Então, seja na empresa, seja dentro de casa, com a família, isso é fundamental. Tanto para você ressignificar esse olhar de culpa e dessa pressão que a gente mesmo se coloca, né? Sem dúvida, isso muda completamente o nosso olhar e o nosso enfrentamento da doença. Perfeito. Não apareceu na última enquete o número, mas eu só queria complementar que a última questão estava falando lá que 14% das mulheres foram demitidas por não conseguirem trabalhar e faltar por causa de dor. Gente, esse dado é importantíssimo, demitida, né? É muito sério isso que acontece e eu acho muito bonito que a gente está nessa primeira roda só feminina, falando justamente sobre preconceito, sobre estigma. Eu acho que é uma doença que é tratada muito como frescura ainda, isso no ambiente profissional aparece bastante. Dificilmente uma paciente vai ligar para o chefe e falar: estou com uma cólica, não vou entregar o trabalho que eu tinha prometido para entregar hoje. A gente pega essas pacientes no consultório e se elas estivessem com uma cólica renal, elas se sentiriam, assim, elas teriam a permissão para justificar aquela falta de entrega. Então, acho que tem esse contexto de ser nos órgãos reprodutivos femininos, de ser uma doença, né, puramente, praticamente feminina, e o quanto que a gente precisa desse movimento para essa mulher não se sentir sozinha. Eu acho que ela se sente sozinha buscando o tratamento, tentando entender, às vezes ela recebe o diagnóstico e jogam assim para ela, endometriose. E ela não sabe direito o que é, como que eu faço, aonde eu vou para fazer a cirurgia, tem que fazer cirurgia? Não. Então, que legal que a gente está nesse evento para desmistificar e acho que eu vejo essa mulher muito solitária. Quando eu estava me preparando para vir aqui, eu li bastante coisa e vi que ainda hoje a gente tem trabalhos tentando ver se é por conta da dor ou se não é só, se seria só uma questão da endometriose mesmo assintomática. Não, a dor ela é incapacitante, a gente tem que cuidar de dores crônicas com muito mais respeito ao paciente, porque como a gente não tem um exame para medir dor, a gente tem só o relato e a minha clínica da psiquiatria é puramente relatos, a gente não tem exames, eu estou acostumada a levar em conta o que o paciente me diz. E eu vejo que nem sempre isso acontece, então que bom. As pacientes que estão assistindo, né, não se sintam sozinhas e, por favor, se respeitem. Se vocês sentem que não dá para entregar, talvez dê para abrir esse espaço, diminuir a autocobrança e falar: eu não estou bem, se eu não consigo entregar esse trabalho hoje, eu vou fazer amanhã, mas realmente esse dado de uma demissão por conta de sintomas de endometriose é bastante assustador. E a gente tem que trabalhar pelo nosso espaço, gente. Não tenho que discutir isso. É trabalhar pelo nosso espaço. Exatamente. Uma coisa que eu gosto de falar muito com as mulheres, que nem sempre isso é exaltado, né? Tanto nas consultas quanto na mídia, é que nós, mulheres, funcionamos num ciclo como toda a natureza. Se a gente parar para olhar uma flor, ela não fica ali linda, plena o tempo inteiro. Às vezes o período menstrual é um momento de recolher, é um momento de ficar mais calma, ficar mais quietinha. Mas no mundo social que a gente vive, onde a produtividade, onde a produção ela é importante, ela vale muito, a gente passa por cima dessa necessidade que é do nosso corpo e isso não faz com que a gente seja menor do que os homens. A gente tem um lado feminino, e isso é falando um pouco das energias, né, que às vezes a medicina chinesa traz, que a gente precisa do lado feminino, que é a emoção, que é a espiritualidade, né? E o masculino também é importante, que é o racional, é a razão. Só que quando a gente está o tempo todo trabalhando e produzindo e cumprindo papéis, a gente deixa de lado aquele subjetivo e entra em um racional que não condiz com o nosso corpo. Porque a cada 28 dias a gente vai menstruar e a gente precisa parar. Então, essa necessidade de parar, o corpo pede por isso às vezes. Então, não é só uma questão de faltar ao trabalho porque tem dor, mas naquele dia talvez não ir porque precisa se recolher, porque precisa tirar umas férias. Se a gente parar aqui para perguntar, quantas férias nós aqui mulheres
Eu não sei a última vez que eu tirei 30 dias, né, de férias. E eu digo mais, eu já comentei até com a Lili esses dias sobre isso. A gente deveria se recolher nesse período para gerar potência para o próximo, né? Sim. Então, assim, não é que aquele período vai ficar duradouro eternamente, é dali que a gente gera a nossa potência. Então, parece meio místico falar sobre isso, mas é real, né? É um processo de renovação, o nosso corpo está renovando, está se acalmando para conseguir, e isso é entendido também hormonalmente. Primeira fase do ciclo menstrual, para quem menstrua, estrogênica. Então, você fica mais bonita, você fica se sentindo melhor, você é mais produtiva. Eu falo para as pacientes de alto rendimento de esportes, é nessa fase que você vai conseguir seu melhor rendimento. E a segunda fase, indo para a fase menstrual, é a fase de recolhimento, de revisão de passos, de traçar novas metas para conseguir gerar no próximo. Então, quanto mais a gente olhar isso como um processo bonito e não que nos degrada, acho que a potência vai ser muito maior. E eu acho que é muito especial isso que a gente está falando e fazendo hoje, porque que lindo seria se de menininhas, das adolescentes, 11, 10 anos, já tivesse esse olhar em relação a isso. Porque culturalmente, infelizmente, a gente é preparada para sentir dor, né? Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu tenho uma irmã gêmea e ela menstruou antes. E eu falava, mas quando que eu vou menstruar? E todo mundo falava, mas pra que você quer menstruar? Ficar menstruada, você vai ter cólica a tua vida inteira. Então, culturalmente, a gente já é assim, eu sou predestinada a menstruar e eu vou ter cólica. E que lindo que seria se a gente conseguisse mudar todo esse conceito lá atrás, né? Onde as meninas ainda vão menstruar para entender que não é um karma que eu vou sofrer de dor. E isso que a Thalita falou e a Ju também, de conseguir olhar todos esses ciclos de uma forma diferente, especial. Então, assim, eu acho que a gente tem aí uma luta para chegar ali, né, como a gente conversou no bloco anterior, nessas meninas mais novas e que a gente consiga que essa visão e esse olhar seja de fato direcionado e especial, né? Perfeito, Ju. Queria passar rapidinho nas respostas das últimas enquetes. Atualmente, você conta com qual tipo de assistência à saúde? Grande parte das mulheres responderam que, mesmo tendo plano de saúde, sempre pago particular os tratamentos com especialistas. Né? A gente vê isso com bastante frequência, grande parte dos especialistas dos convênios nem sempre estão habituados com esse tipo de diagnóstico e acompanhamento. 20% das mulheres responderam que não tem plano de saúde, depende exclusivamente do SUS. 8% tem plano e é um plano básico que não oferece especialistas e 12% tem um plano bom, mas que também não oferece especialistas. 20% tem um plano excelente com especialistas. Olha só, de todas, só 20% tem um plano que oferece especialistas. Todo o resto acaba procurando fora. Então já diz aí que mesmo o plano de saúde não quer dizer que você está, né, segura com os especialistas necessários. A próxima enquete traz os tratamentos para endometriose costumam ter alto custo para as pacientes, seja por exames, consultas e tratamentos cirúrgicos. Quanto ao seu tratamento impacta a sua saúde financeira familiar? 21% falou que impacta muito, a ponto de não conseguir fazer os tratamentos recomendados. Isso é muito importante para a gente ver que a falta de aderência, às vezes, também está vinculada à parte financeira. 47%, a grande maioria, impacta moderadamente, consegue fazer alguns tratamentos, mas precisa postergar outros. Então, fica aquele tratamento incompleto e que não consegue tratar a paciente por completo. 26% impacta pouco e consegue fazer acompanhamento, e para isso tem que abrir mão de alguma coisa não essencial dentro do orçamento. E somente 4% não tem impacto, ou seja, as outras 96% têm impacto financeiro, sim. E estamos falando aqui de todas as classes sociais, tá, gente? Quanto a endometriose impactou negativamente a sua autoestima? 9% falou que não impactou, 0% melhorou a autoestima, acho que ninguém acha que a endometriose vai melhorar. 14% impactou pouco, 23% moderadamente e, assustadoramente, mais da metade das mulheres impactou muito na autoestima. E a gente sabe que a autoestima faz parte da nossa saúde, faz parte do nosso bem-estar, do nosso auto-amor. Isso tem tudo a ver com tudo que a gente está discutindo aqui. Essa ressignificação também da sua autoimagem vai ser extremamente importante. Nosso próximo enquete diz um dos pontos de preocupação das mulheres ao receber o diagnóstico de endometriose é a saúde reprodutiva. Você já foi orientada a investigar esse ponto? 5% nunca pensou nisso.
Então, que entra naquela porcentagem, né, que nem sabe ainda, né, que existe essa possibilidade de pensar na fertilidade. 5% não desejava ter filhos, mas também não foi orientada. 20% não deseja ser filhos, mas foi orientada. 40% deseja engravidar em algum momento e não foi orientada. E somente 30% das pacientes desejam engravidar em algum momento, foram orientadas e sanou todas as dúvidas reprodutivas que ela precisava. Então, se tem 30% das pacientes com todas essas informações, temos então 70% das mulheres sem informação reprodutiva, né? Algumas mulheres perdendo a sua possibilidade de fertilidade por falta de informação. O tempo é importante na fertilidade, né? Então, realmente, se a gente luta contra esse tempo longo para o diagnóstico da endometriose, junto a gente perde um tempo grande, né, de fertilidade feminina. Isso é grave, né? Exatamente. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês, uma discussão excelente, a gente poderia ficar aqui até amanhã, porque só tem mulherada, a mulher gosta de falar, então a gente ficaria... O assunto é bom O assunto também. é bom, entendeu? Né? Mas eu queria agradecer demais. Gente, a gente tem muitas perguntas para serem respondidas, eu já disse aqui para vocês, podem continuar perguntando, não tem problema, a gente vai responder. Não conseguiremos responder todas as perguntas ao vivo, a gente responde depois offline aí para vocês. Ao longo desse processo, a Ju já tá rindo que ela tá falando que ela tem lição de casa no final de semana. Hoje é aniversário dela, inclusive, ó. Parabéns, Ju! Aniversário dessa mulher. E tem lição de casa para fazer, hein? Tem bastante pergunta. Lição de casa da semana, né? Exatamente. Do mês. Muito obrigada, pessoal. Vamos encerrar aí com nossos depoimentos e logo a seguir iremos para a rodada 5, nossa última rodada em que falaremos sobre cirurgia para endometriose. A gente fez uma cirurgia, foi perfeita, só que depois de uma semana eu tive uma fístula, então tive que fazer vários processos cirúrgicos depois, na totalidade foram 7. Você ter o acompanhamento do especialista, da equipe multidisciplinar é fundamental, porque para mim fez total diferença. Eu lembro que quando ela sair para ir para a sala de cirurgia, essas coisas marcam, né? Ela indo, entrando para a sala de cirurgia e a gente tem que ficar esperando, isso marca. Medo, sim, eu sou uma pessoa muito religiosa e eu tenho muita confiança. Eu sabia que estava em boas mãos. Isso conforta a gente. Eu não senti dores pós-operatórios depois, claro, da primeira, né, cirurgia. Foi bem tranquilo e eu não tenho como falar que eu não operaria. Então, e esse planejamento é muito legal, é muito bom, porque deixa a gente mais confiante também. Então, óbvio, né, porque a gente não tem, a gente vê aquela situação, fica um pouco preocupado, mas eu tinha certeza que ia dar tudo certo.